Tudo aquilo sobre hipnose, né? O que a hipnose é capaz de fazer? Pensa o seguinte, tudo aquilo que o estresse pode te atrapalhar, a hipnose pode te ajudar. Então, o estresse pode te atrapalhar a ter uma boa memória? Certamente. O estresse pode te atrapalhar a conseguir estudar bem? Pode. Então, a hipnose consegue te ajudar nisso. Então, a hipnose consegue fazer você ter uma melhor gestão emocional, consegue fazer você evitar de ter ansiedade ao longo da sua aprendizagem. A hipnose não vai fazer você ficar com uma super memória. Não, mas você ter todo o controle emocional e conseguir seguir, parar a procrastinação, tudo isso a hipnose pode ajudar sim. Agora, o meu caminho, assim, da hipnose com a memorização... Aliás, eu podia ter falado agora do negócio que você gosta, da vida merda. Essa teoria é muito boa. Eu tenho uma filosofia fala, de você vida. pode fazer o que merda. você quiser, usar droga, tudo que você quiser. O que você não pode é ter vida merda. Essa teoria é muito Eu boa. tenho que, na verdade, é a vida Boa. merda versus a vida like a boss. Eu quero explicar o que é isso, é um conceito filosófico. Na verdade, não. Tem uma coisa que tem a ver com a minha experiência, que foi o seguinte. Eu era excelente aluno. Porque eu acreditei numa mentira. Eu acreditei que se eu fosse o melhor aluno da sala, todos os problemas da minha vida seriam resolvidos. Eu não, eu fui o contrário. Eu repeti de ano, a professora falou pra mim assim, ainda bem que você tem excesso de peso, porque você não vai trabalhar com a sua mente no futuro. Ainda bem que eu não acreditei nela, o meu foi o extremo contrário. Caralho! Foi, tipo, na oitava série, eu tirei 0,5, ela... Muito bom, Vitor, ainda bem que eu, tipo, tava muito gordo. Ainda bem que você tem excesso de peso, porque você não vai trabalhar com a sua mente. Ela no ia te falar futuro. pra fazer alguma ocupação com o seu excesso de peso? Putz, cara, só se eu fosse peso de papel, sei lá, não tinha o que fazer do tamanho que eu era, cara. Não tinha muita Mas coisa. aí, essa é uma questão que a gente às vezes acredita na escola, né? Que se você for bom aluno, vai dar tudo certo. É, pois é. E aí, o que aconteceu? Eu acabei entrando em duas faculdades. Eu fazia matemática pura na UFMG, bacharelado, e fazia computação na PUC. E aí acabou que eu já estava com uma dívida na PUC impagável, que você vai... Não sei se você já tiver essa experiência de, na faculdade particular, você ficar renegociando e Sim. ficar com um débito impagável. Foi aí que eu saí de letras e fui pra pedagogia. Você vai ficando num... Você vai ficando Lembra num aquela débito. historinha lá? Já aproveitando o ensejo. Aí o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu tava indo dar aula, eu dava aula em Pará de Minas, de matemática, sem carteira assinada, ganhando R$20 a hora sem carteira assinada. Eu acordava às 4 da manhã, para poder chegar lá às 7 da manhã, dava aula até às 11 da noite, para voltar para casa e chegar em casa às 2 da manhã. Detalhe, isso é às 4 da manhã do outro dia para chegar, enfim, era uma coisa assim, absurda. E aí, quando eu tava fazendo aquilo, eu fiquei pensando assim, em que momento que deu errado? Eu era o melhor aluno. Eu era um aluno que tirava as melhores notas. Passei no vestibular. Dedicado. Deu errado. Por que deu errado? Em que momento que esse negócio deu errado? E aí eu recebi uma mensagem de um colega. Vai ter encontro da turma. Eu tava indo pra Pará de Minas. É pra humilhar, né? Falei, cara, um virou engenheiro. pra que eu vou lá, né? O que eu vou fazer lá? O que aconteceu com o Alberto? Não, e eu fiquei pensando nas pessoas que eu não queria encontrar, e eu falei, cara, imagina se eu encontrasse aquele adolescente que estava estudando pro vestibular, o Alberto. E o que eu ia falar com ele? E eu fiquei pensando assim, o que eu falaria com esse Alberto, né? E o interessante foi o seguinte, foi que eu acabei decidindo não ir lá, nesse encontro. E quando eu fui pra PUC, eu tava já com uma dívida enorme, eu vi alguém falando de memorização. Na verdade, eu vi por acaso, porque eu tinha que fazer um trabalho sobre arquitetura de computadores que envolvia memória. E aí, tinha que fazer aquela pesquisa e tal. Aí eu vi o cara que memorizava o baralho em 1 minuto. Falei, caramba. Acho que eu consigo fazer isso. Aí eu comecei a treinar e falei, cara, eu vou ser o melhor do Brasil nesse negócio. E aí que eu decidi fazer psicologia, larguei tudo. Eu larguei a matemática pela metade, larguei a computação pela metade. Não, eu vou ser campeão de memória. E eu queria estar na UFMG, em psicologia, para eu falar com propriedade sobre memória. E aí acabou que nesse meio tempo eu estava nos programas de televisão e tudo mais, e eu conheci a hipnose na graduação, numa matéria de terapia familiar. E o mais interessante não foi isso. Que aí que eu vou falar sobre a vida merda, né? Quando eu estava indo para Pará de Minas, eu queria que os dias acabassem. Eu queria, cara, se tivesse um jeito de eu sair de casa hoje e ficasse anestesiado, pra mim seria muito melhor.
E eu comecei a perceber que eu estava querendo eliminar os dias da minha vida. E entre aquela vida maravilhosa, que seria aquela vida dos seus sonhos, eu não sou o cara da meritocracia. Meritocracia é uma mentira, e aí vai ser outro bloco pra falar de meritocracia. Eu não sou o cara da meritocracia, eu não sou o cara que vai falar que siga seu sonho. Não, cara, às vezes o mundo é muito injusto mesmo, às vezes não dá pra seguir seu sonho, você vai ser o melhor, vai ver um cara pior que você passando pra frente, porque ele conhece as pessoas certas. Eu não sou esse cara, mas o ponto é o seguinte, entre a sua vida merda e a vida do seu sonho, podem ter mais opções do que as que você imagina que são disponíveis. E aí que vai chegar a parte que eu acho mais interessante disso, que é o seguinte. A vida merda acabou. Eu já tinha 3 best-sellers, já tinha ido em todos os programas de televisão, tô aqui no Vênus Podcast. E, enfim, tudo aquilo dando certo. E aí, num Natal, minha esposa me presenteia com piano. Porque eu era músico. E quando eu tava na vida merda, a única coisa que eu tinha, que era meu teclado, foi roubado. Nossa. E aí eu fui tocar o piano, eu falei, cara, por que eu me furtei disso? Por que mesmo depois que a vida merda já tinha acabado, eu não voltei pra música? Por que eu nunca mais toquei um piano? E aí que eu percebi dois elementos dessa minha experiência, que eu queria compartilhar com vocês também. 3 elementos. O primeiro é que eles nos ensinam, o que é uma mentira, que você tem que tirar tudo aquilo que não é importante. Aí você vai tirando tudo aquilo que não é para poder pagar conta, tudo aquilo que não é para ter uma vida de sucesso, eles falam para você tirar. Até que você já tirou tanta coisa que nada mais importa. E você não percebe isso, você fica anestesiado. Você fica anestesiado. E essa é a vida merda, é você viver anestesiado. E aí eu falo do Like a Boss, que é interessante, que é o seguinte. Eu não me permitia gastar R$5 no cinema. Mesmo se eu tivesse os R$5, eu sentia que eu não merecia aquela experiência de ir pro cinema. Você começa a querer se furtar de tudo aquilo que poderia resgatar o mínimo daquela essência que você considera que é a parte mais importante de você. E o pior é o seguinte. O pior é que tem uma mentira que eles contam pra gente, contaram pra você também. Que é a seguinte. É a mentira de que o tempo já passou. Eu achava quando eu tinha 18 anos que se eu não entrasse na faculdade com 18 anos, que não ia dar tempo de fazer mais nada. Depois, quando eu fui entrar na psicologia, eu já tinha 24 anos, eu achava que era a pessoa mais idosa do mundo. E a gente começa a cair nessa mentira de que nunca dá tempo. Que nunca vai dar tempo de fazer mais nada, que a gente não pode mudar novos projetos, a gente não pode dar um novo direcionamento para nossa carreira, a gente sempre acha que não vai dar tempo. Então eu falo do Like a Boss que você pode se permitir ter pequenos momentos Like a Boss. Talvez aquele dia que você decidiu comprar aquela única cerveja que você gosta para beber com os amigos, sabe? A gente tem que parar de se furtar de poder viver aquilo que a gente está vivendo. E uma coisa que eu queria comentar ainda que tem a ver com isso, tem a ver com o abraçar o ordinário. E parar de sempre achar que tem que ser o extraordinário. É claro que tá falando com milhares de pessoas é extraordinário. Mas quando a gente começa a ficar na vida merda, a gente para de abraçar o ordinário. Aquilo que é cotidiano. A gente para de ver a beleza que é acordar, fazer um café da manhã, tomar um café. A gente sempre tá assim, nesse ritmo louco, cara. O que vai ter de especial hoje, sabe? Cara, a vida já é suficientemente especial. Sim. Se você der a possibilidade de abraçar o ordinário. Não precisa ser o extraordinário, você não tem que ser o melhor. Cara, você pode às vezes fazer coisas que são incríveis dentro daquilo que foi possível pra você. Você sabe que quando a pandemia chegou, e aí veio... Todo mundo achou... Teve um momento que todo mundo achou que ia durar 15 dias, né? A gente passou por esse momento. E depois a gente falou, cara, talvez seja um pouco mais. E aí o Mandetta apareceu na TV e falou setembro, a gente quase morreu do coração. Todo aquele momento. Seria o setembro do ano passado. Isso. Exato. Mas ali, quando começou, eu tava morando no Copan, vivendo de show, e tava um ano muito bom, tava um ano muito promissor. Tava uma agenda boa, sabe? Tava tudo legal. Quando começou, e durou ali o primeiro mês e meio, eu tive que entregar o apartamento no Copan, porque já não fazia mais sentido, eu já não tinha mais como. E fui pra casa da minha mãe. Naquele primeiro momento, ela não tinha nem estrutura pra me receber, porque minha mãe já morava numa casa pequena, minha filha já tinha ido pra lá. Quando eu cheguei, já não tinha nem espaço, assim, não tinha nem como montar uma cama pra mim. A minha cama ficou sendo um colchão durante o mês. Não tô reclamando, não, foi maravilhoso.
Mas o que eu falo pras pessoas é que eu tenho certeza absoluta que o que me manteve firme foi o olhar pra vida. Foi esse olhar, assim, de não perder isso, sabe? Era tudo legal. Então, a gente inventava de fazer pizzinha. Nossa, era muito divertido. E aí a gente ia, e macetava o atum, e não sei o que, e fazia um negócio. Então, foi assim, eu tenho certeza absoluta que o que me salvou naquele momento em que toda a minha vida se resumia em 5 sacolas plásticas no corredor da minha mãe, com a minha roupa, porque não tinha nem guarda-roupa pra caber, foi o que me deu... É exatamente isso. Tipo assim, tava incrível pra mim. Eu, de verdade, eu era grata. De coração. Não era uma coisa tipo assim... Ai, temos que agradecer mesmo na merda. Eu sequer me sentia na merda. Olha essa loucura. Eu falei assim, cara, isso aqui tá incrível. Tá incrível. Eu tô aqui com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha filha. Tá todo mundo saudável, graças a Deus. A gente vendo gente morrendo o tempo todo, né? E pra minha sorte, a minha mãe adora jogar board game, que eu amo. Então eu jogava board game com a minha mãe. Falava, nossa, tem até companhia pra jogar meu board game? Você tá doido? Isso aqui tá maravilhoso. Eu ainda tinha um trabalho de roteiro que eu fazia que me permitia trabalhar mesmo à distância. Então, assim... E eu tenho certeza que foi esse sentimento que você falou aí de... Sabe? Ok abraçar isso aqui ser incrível também, né? O simples ser incrível. E eu tenho certeza que foi isso que me manteve firme. Pra hora que tudo voltou... Falei assim, não, mas tudo bem. Eu só tô vivendo feliz de outro jeito agora, porque eu já tava feliz. Não, eu não tava infeliz. Tem gente infeliz. que, por exemplo, pega os seus colegas da comédia, os colegas do YouTube, se não for o melhor e não tiver, tipo, vivendo da sua paixão, é como se a vida não tivesse valido a pena.